Boa noite a todos, boa noite aos senhores acadêmicos e senhoras acadêmicas, aos convidados, aos visitantes e aos que nos acompanham pela internet. Nós estamos dando início à sessão ordinária relativa ao 194º ano acadêmico, a segunda sessão científica deste ano. Aqui no expediente nós temos a homenagem pública ao nosso querido José Horácio Aboldib Júnior, que aniversariou no dia 6 desse mês, e abrimos a comunicação aos acadêmicos que tenham mensagens, questões, sugestões a fazer. A palavra está aberta. Aos acadêmicos Belfort, Camargo, Novelino e Milton Meyer, eu pedi a palavra porque é com enorme prazer que eu gostaria de comunicar, acho que todo mundo viu, que ontem, no Dia Internacional da Mulher, a nossa confreira nos representou com brilhantismo e teve uma homenagem no STF com grande repercussão. Então, parabéns, Margarete, isso nos orgulha a todos. Acadêmico Barros Franco. Senhor presidente em exercício, mesa, senhores acadêmicos, convidados, eu queria dizer que, em nome de um grande amigo, um grande médico, que é o doutor Rodrigo Paulino, que é o head da parte de imagem aqui no Rio de Janeiro, e eu estou fazendo, em nome dele, uma doação para o Museu da Academia de filmes de cirurgias muito interessantes do professor Fernando Vaz, né? O professor e acadêmico Fernando Vaz, já falecido, foi um modelo para mim, como cirurgião, né? Aliás, os cirurgiões sempre foram modelo para mim, infelizmente eu não tive a capacidade de ser, mas, enfim. Então, a ideia é fazer que no museu, e essa é também uma proposta, um museu com imagem. Hoje, qualquer museu do mundo tem uma parte do museu para apresentar imagens. Então, eu acho que será interessante para estudos de tese, para formações cirúrgicas, para ver uma comparação com as cirurgias de altíssimo nível. Foi o professor Fernando Paulino um dos inovadores da técnica cirúrgica e um nome internacionalmente respeitado, como eram feitas as cirurgias no passado e evoluindo com isso pelas formas de cirurgia por vídeo, cirurgia robótica, até os tempos de hoje. Então, queria que fosse anotada essa doação dos filmes de cirurgias do professor Fernando Paulino, que eu deixei entregue já lá no museu, porque, evidentemente, precisava carregar aquilo tudo. Tá? Então, muito obrigado aí a todos. Obrigado, Barros Franco. A palavra agora para o doutor Ronaldo Damião. Caríssimo acadêmico Camargo, ex-presidentes Rubens Belfort, Novelino, professor Novelino e acadêmico Milton Meyer. Eu queria deixar registrado nesse momento que hoje é o Dia Mundial do Rim. É um fato extremamente importante. Nossos confrades, nesse momento, nefrologistas, estão se dirigindo ao Cristo Redentor, onde haverá, nesse momento, uma homenagem e as luzes vão se acender de acordo com o dia específico para isso. E também, na próxima semana, haverá aqui a sessão simpósio sobre o rim. Então, eu convido todos os senhores para que possam participar desse evento. Será de extrema importância, com pessoas extremamente qualificadas que vão fazer as suas exposições e atualização sobre o rim. E, nesse momento, eu também queria aqui, representando o doutor Bruno Hamlet, que está aqui presente entre nós, que é um cardiologista, por favor, para que se levantasse, que quer fazer a doação
deste livro para a nossa biblioteca, que é sobre a medicina no Brasil Império. Esse livro vem a preencher uma lacuna extremamente importante sobre a riqueza da evolução da medicina no século XIX, principalmente com a chegada da família imperial. Então, eu sugiro a todos os senhores que possam adquirir o livro, né, ter acesso a esse livro, vai ficar aqui também na biblioteca, para aqueles que quiserem consultar, porque é de uma riqueza inigualável. E, realmente, ele preenche essa lacuna, porque praticamente não tem nada escrito sobre isso, e foi muito importante, por exemplo, Dom Pedro II, na evolução da ciência e da medicina no nosso país. Muito obrigado. Doutor Maurício Magalhães, tem um recado? Presidente Camargo, presidente Lino, presidente Rubens Belfort. Não é só aproveitar hoje a alegria nossa de ver a casa cheia depois de tanto tempo, né? Nós vivemos um período de pandemia com a casa fechada e hoje com esse público grande, principalmente de jovens. Então, eu queria trazer uma lembrança, acho que muitos não sabem, na gestão do presidente Rubens Belfort, foi criado um aplicativo da academia, seja pelo iOS, seja pelo Android. Se vocês entrarem lá, Academia Nacional de Medicina, a ANM, tem um aplicativo onde vocês podem ver toda a programação científica da academia, assistir ao vivo às reuniões. Por exemplo, eu vim para aqui um pouco atrasado, eu vim ouvindo no transporte já a apresentação. Quer dizer, é uma maneira de divulgar e transmitir, disseminar todas as atividades da academia, as publicações, os anais. Então, eu queria convidar todos vocês a baixarem, fazerem o download do aplicativo da academia e poder ter acesso a informações bem atualizadas sobre a academia. Só isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que o acadêmico Maurício realmente levantou um ponto muito importante. Sinceramente, eu tinha esquecido até que o aplicativo estava funcionando. E é super prático, porque é muito mais fácil que o Zoom. Qualquer lugar a gente pode entrar no aplicativo e ter todas as palestras ao vivo. Extremamente bem lembrado. Eu sugiro até que nos próprios circulares da academia informando a reunião, ao lado do Zoom, lembrar também o aplicativo. As pessoas podem entrar no aplicativo da academia. Super bom. Parabéns, Maurício. A palavra continua aberta, doutor Marcelo Bartzinski. Senhor presidente em exercício, professor Camargo, ex-presidente Pietro Novelino, ex-presidente Rubens Belfort, secretário Milton Meyer, é com pesar que eu comunico o falecimento do professor Ernei Plessman de Camargo, professor emérito da Universidade de São Paulo e membro honorário dessa academia. Eu tive a honra de recebê-lo enquanto membro honorário daqui da academia. O professor Ernei Camargo é um dos mais famosos e competentes cientistas e parasitologistas nacionais e de repercussão internacional, o seu trabalho, um especialista em tripanosomatídeos e exerceu uma série de cargos na gestão da pesquisa, dentre os quais foi presidente do Conselho Nacional de Pesquisa, pró-reitor da Universidade de São Paulo, da área de pesquisa, diretor do Instituto Butantan. Então, faço essa comunicação com muita tristeza e com muita emoção. Agradeço a oportunidade. A palavra continua à disposição. Pode falar. Senhor presidente desta sessão, acadêmico Camargo,
ex-presidente Rubem Belfort, querido amigo e eminente cirurgião Milton Meyer, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Já foi aqui realçado que a academia esteve representada no Supremo Tribunal Federal pela acadêmica Margarete Dalcomo. Gostaria, nesse momento, além de homenagear a acadêmica Eliette Busquelá e, ao seu lado, a nossa querida acadêmica, me perdoe, Mônica Gadelha, né? É porque são tantas, e todas as outras, né? Patrícia Rocco e tantas outras. Então, neste momento, eu cito uma frase que muito me agrada, que é da autoria de Ritchie, que a saudade é o único paraíso do qual nós não podemos ser removidos. E, portanto, nesse Dia Internacional da Mulher, além das eminentes acadêmicas desta casa, eu queria reverenciar, nesse momento, a primeira membro titular desta casa, que, evidentemente, ela é minha colega de turma e deu grande brilho à nossa instituição, que foi a acadêmica Léa Cura. Então, senhor presidente, eu aproveito esta oportunidade e eu acho que isso engrandece ainda mais a nossa instituição, né? Com o corpo feminino cada vez mais aumentado nesta casa, o que leva realmente à valorização da mulher, que neste período tem sido muito divulgado. Muito obrigado, senhor presidente Câmara. Obrigado, professor Novelino. Mais algum comentário? Antes de passarmos à próxima etapa, eu gostaria de comunicar que, nessa última segunda-feira, iniciamos a 3ª edição do curso Medicina da Pessoa, uma iniciativa da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e do Centro de Ensino e Pesquisa da Santa Casa. Esse curso tem no seu corpo docente vários acadêmicos, vários integrantes do Grupo Humanidades Samaritano, e tem a participação de 29 faculdades de medicina das melhores escolas brasileiras, e iniciamos na segunda-feira passada com 904 alunos matriculados. Isso realmente é uma prova de que o interesse pela humanização em medicina é uma realidade inegável e indispensável. Nós vamos, então, recomeçar a sessão científica e o primeiro expositor será o Dr. Jaderson Costa da Costa. Ele é um médico neurologista, docente da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele atua como especialista em temas como epilepsia, distúrbios neurocomportamentais e terapia celular em doenças neurodegenerativas. Nos últimos anos, tem centrado seus estudos no potencial terapêutico das células-tronco adultas em crianças com problemas neurológicos, criando o Centro de Terapia Celular da Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul com reconhecimento internacional. Ele é diretor do Instituto do Cérebro da PUC do Rio Grande do Sul e uma das figuras mais festejadas da medicina gaúcha. O tema do Jaderson Costa da Costa é a morte da cognição. O Jaderson vai nos brindar com uma exposição online. A palavra é sua, meu querido Jaderson. Obrigado, Camargo. Obrigado pelo convite.
Obrigado, senhoras e senhores acadêmicos e demais participantes desse simpósio. Eu vou compartilhar aqui os slides. Espero que não seja atraído pela tecnologia. Todos estão vendo bem? Está de acordo? Perfeito. Tá Está bem, perfeito. ótimo. Som e imagem perfeitos. Obrigado, Camargo. Então, o tema que eu vou abordar é a morte da cognição, e eu começo por algo que eu digo assim, a morte do todo, né? A vida como uma doença fatal, sexualmente transmissível. Que do filme polonês, né, o diretor é o Zanussi, e tem um determinado momento quando um médico que está numa crise existencial estabelece um diálogo com um dos protagonistas e ele diz, mas o erro que foi cometido foi o erro quando Deus nos criou, né? Porque está fadado a esse ciclo biológico de vida e morte. Mas o que nós estamos tratando aqui, que já foi objeto dos expositores anteriores, aliás, brilhantes apresentações, que eu assisti com muito carinho, nós estamos falando da morte de uma parte. E essa parte, que nós pensarmos nesse órgão majestoso, tão importante, que nos diferencia, que nos dá singularidade, que é o cérebro, que passa por um processo de evolução. Agora nós vamos tratar do processo inverso, do processo de dissolução. E essa dissolução que leva a essa perda cognitiva, ou a morte da cognição. Então, para caracterizar melhor e contextualizar dentro do que nós vamos tratar, talvez a gente poderia simplificar, reduzir esse cérebro e as funções cerebrais ao que nós chamamos de funções associativas ou funções simbólicas. E aqui exemplificado nesse cartoon, justamente a parte branca do cérebro, que corresponde à maior parte do cérebro humano, que são as funções que nos permitem sentir, perceber, interpretar. E nós dizemos que o homem, né, o homem é um ser simbólico, lembrando aqui o filósofo Cassirer, né, como o homem que tem essa capacidade, que ele chegou no topo desse processo evolutivo, né, que ele é capaz, então, de gerar e operar símbolos de uma forma criativa, e por isso que os símbolos constituem essa parte tão importante do ser humano. Costuma-se dizer que a função neuroevolutiva maior dessa função simbólica seria a aquisição da fala, né? A linguagem, né? Mas hoje até me questiono se realmente essa função neuroevolutiva é a maior, que eu acho que, em paralelo, talvez a função maior não seja essa, talvez a função maior seja a transcendência que acompanha e que nos leva a esse mundo espiritual. Mas esse desenvolvimento simbólico, né, ele vai ter como correlato, os correlatos, a cognição. E é importante que a cognição, como ela era conceituada e caracterizada, ela sofreu uma modificação a partir da década de 70, onde se vê que, na realidade, nós estamos falando não de uma cognição simples, mas de um sistema cognitivo, porque outros elementos entraram na composição dessa cognição. Isso vai ser importante porque, se nós vamos tratar dessa perda cognitiva, dessa morte cognitiva, que pode ser paulatina, nós também temos que entender que parte dessa morte ela pode ser decorrente de uma privação de um dos aspectos, de uma das partes dessa cognição. Então, o que se chama hoje é uma cognição dos 4 Es, né? Que é uma cognição, não vamos entrar em detalhes, uma cognição chamada incorporada, e para manter o E americano, do inglês,
eu vou chamar encarnada, quer dizer, corporificada, uma cognição chamada embutida, processos que dependem desse ambiente físico e social, e só funcionam nesse conjunto. Então, já pode se ver que assim a privação social ocorre, às vezes, com o envelhecimento, é um dos fatores que precipita ou piora esse declínio. A cognição dita enativa, que é dividida, que ela emerge de uma realidade, ou seja, estruturas, elas dependem e emergem de um padrão sensório-motores recorrentes, que é a mais clássica, e essa, por fim, que está hoje nos ocupa muito, discutimos muito, em aspectos tanto positivos quanto negativos, que é chamada, que o Chalmers chama de a cognição estendida, que ela vai além dos nossos limites, aquela que já se utiliza de alguns artefatos, né? Então, que chama-se mente estendida, ou externalismo ativo, ou cognição estendida, do David Chalmers, né? E isso a gente entende bem quando a gente se depara com a nossa memória e cognição auxiliar, né? Ou seja, o ambiente externo, né, acoplado. Nós estamos acoplados a esse ambiente externo através de artefatos, né? Computadores, smartphones, tablets. Usamos um software de busca e alimentamos a nossa memória naquilo que não lembrávamos mais. O nome, o fato, a situação, porque nós temos como se tivéssemos um grilo falante junto ao nosso ombro, que é esse acesso que a gente pode ter, esse acesso digital. Então, essa memória estendida, que já faz parte da vida da gente, ela nem sempre é estendida para todas as pessoas. Esse sistema de acoplado, ele estabelece uma verdadeira interação, indivíduo e o artefato, e às vezes até estendendo isso a um elemento maior, que é o que os filósofos já chamam de uma memória coletiva, uma cognição coletiva. Você já tem quase uma tribo, né, sincronizada, que funciona como a sua memória acúmulo de fatos. Então, a cognição ela se estende, portanto, além dos limites corporais, né? E, com isso, todos os estados mentais, para o bem e para o mal, que sustentam essa cognição. Isso vai ser importante porque, vejam só, as novas gerações, aqueles que são nativos digitais, falar sobre isso, eles não entendem que antes não existia isso. Para eles, para os nativos digitais, e eu vejo isso com o meu neto, quando uma vez ele perguntou, vocês não tinham computador, vocês não tinham telefone celular? E disse, não tinha. Ele disse, mas como é que vocês viviam? Como é que vocês faziam? Porque dentro da lógica do nativo digital, essas coisas sempre existiram. Mas, lembre-se, somente 12% dos indivíduos com 60 anos ou mais têm acesso a essas tecnologias. Se comparado, por exemplo, com os jovens, de 16 a 24 anos, onde esse acesso é de 89%. Então, além do processo natural do envelhecimento, nós também temos essa privação dessa memória estendida que termina sendo, dada na parte positiva, um elemento que nos turbina e que nos melhora o acesso à informação e, de certa forma, a compensação de alguns gaps que a gente tem na cognição. E isso, evidentemente, que o que nós estamos vendo, pode estar acontecendo, é uma exclusão da pessoa idosa ao acesso às tecnologias. Mas o que vai acontecendo com o avançar da idade? Aqui são os dados de envelhecimento populacional no Brasil. Vocês estão vendo ali, nesse gráfico, o percentual e como a curva se modifica ao longo dos anos, aqui de 2010 e projetado até a década de 50, 2050, 58, e se verifica o quê? Um aumento da população
idosa, né? Até, de repente, evidentemente, vai chegar um ponto de equilíbrio. E esse crescimento que está sendo muito maior no nosso país, em algumas regiões, por exemplo, como no Sul, ele já é mais acentuada, essa curva, isso, evidentemente, coloca em risco esse processo da morte gradativa, progressiva da cognição. Então, eu acho que essas curvas aqui, talvez, exemplifiquem muito bem o que eu estou falando. Isso aqui são que chama-se habilidades cristalizadas. Essa linha mais escura aqui, que eu estou tentando passar aqui com a flecha para ficar mais claro, chama-se habilidades cristalizadas. Eu estou correlacionando isso aqui, entende? Com a idade. Então, aqui está a idade 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Isso é o nosso vocabulário, aquilo está cristalizado na nossa mente, ok? Mas o que nós estamos falando é nessa linha mais clara aqui, em descenso, que é as habilidades fluídicas, os processamentos, a velocidade de processamento mental. Essa velocidade de processamento mental, ele vai decrescendo com a idade. Enquanto eu tenho alguns elementos que estão cristalizados, eles se mantêm. O declínio é muito pequeno, mas outros, o declínio, principalmente o processamento, ele é mais acentuado. E a pergunta é, por que essas coisas ocorrem e se elas são iguais para todos? Não, nós vamos ver que não é bem assim. Opa. Se eu puder, a gente pode também, de uma forma reducionista, estabelecer qual é o ponto, por que essas coisas ocorrem, vamos estabelecer um ponto, talvez que seja um dos mais importantes. As pesquisas mais recentes, amparadas em dados histopatológicos, sugerem que o ponto mais crítico, fora da patologia, mas própria do envelhecimento natural, seria, então, os processos sinápticos. A gente poderia, talvez, de uma forma reducionista, dizer há um envelhecimento sináptico. Então, é interessante isso aqui de primatas, mostrando que seria, num primata jovem, isso aqui é um dendrito, e essas bolinhas aqui correspondem a chamados espinhos dendríticos, e é onde ocorre o acoplamento sináptico. Quando comparado com o primata idoso, mostrando essa rarefação desses espinhos dendríticos. Então, portanto, seria um menor processamento sináptico. E eu acho que esse conjunto de gráficos aqui dá uma ideia do que nós estamos falando. Aqui nós temos, então, a densidade sináptica nas ordenadas, e aqui nós temos a idade em anos, projetando isso, né? O que estaria acontecendo comparando com a reserva cognitiva. Evidentemente, quanto maior a reserva cognitiva, então, nós partimos de um limite maior, de um ponto maior, e observando o que ocorre ao longo da vida. Então, é importante estabelecer que existe um declínio cognitivo natural, não necessariamente relacionado à doença, mas existe um declínio cognitivo com perda dessa reserva provocado por doença. Aqui eu não estou falando mais do envelhecimento normal, o indivíduo que tem uma reserva cognitiva normal e que vai envelhecendo e com a idade vai perdendo essa fluidez mental. Mas eu estou falando aqui nos casos patológicos, e aqui o autor utiliza de uma forma, talvez pictórica, para ficar mais claro, seria assim o limiar da demência, quando eu separo o envelhecimento natural da perda cognitiva patológica, que seria a nossa morte da cognição. Essa morte da cognição, eu simplifiquei numa palavra. Assim como a gente fala a evolução do cérebro, e a gente fala na construção desse cérebro, na ontogenia, como é que ele se organiza e a complexidade dele, agora eu estou falando que a perda, talvez, de um dos elementos mais importantes da nossa vida de relação, que é uma função simbólica,
que nos permite, então, reconhecer o outro, a memória de si próprio e a memória do outro, e que se perde com o tempo, é quase que fosse como se fosse quase uma desumanização, né? Que é um processo de dissolução. Então, essa dissolução, só para a gente mostrar o grau de que grandeza nós estamos falando, a cada 5 anos, a partir de 65 anos, vai dobrando a probabilidade, a prevalência da demência. Então, ela tem uma relação direta com a idade. E há uma diferença, é maior em mulheres do que homens, mas a diferença não é tão grande assim. E por que essas coisas ocorrem? Não vamos entrar em detalhes, mas só para sinalizar que nós temos o que é um processo de, como se fosse quase uma intoxicação neuronal, ou por depósito uma substância chamada beta-amiloide, né? Ou com ou sem o depósito de substância tal, em áreas chaves do cérebro relacionadas principalmente a processos de memória, processos de percepção, processos cognitivos frontotemporais. Então, esse processo que leva a essa dissolução do cérebro, ele vai rompendo com essa característica muito humana que é da percepção, da fala, da simbólica, do reconhecimento da vida comunitária, e um processo que vai levando o homem a ficar em estado somente sensório-motor e perdendo essa característica que nos torna tão singulares, tão especiais. Então, essa é uma morte da cognição, é uma morte gradual, que eu poderia dizer, ela pode ser suave, ela pode ser natural, ela pode fazer parte do envelhecimento e não trazer tanta dor, mas o que nós estamos falando aqui é que a morte de uma parte com dor, a parte daquela parte quando o indivíduo começa a reconhecer que ele está perdendo cognição e que ele não tem mais controle, ok? É o sofrimento da perda. Não é um envelhecimento natural, que nós sabemos todas as limitações que ocorrem com o passar do tempo. São limitações físicas, por exemplo, musculares, ósseas, mas há essa redução dessa fluidez, que é natural que nós convivemos, então que não seria morte, mas sim perda gradativa da cognição, comparada com o que eu estou mostrando nesses dados aqui, dados pictóricos aqui, ilustrando o que seria a morte neuronal, a morte da cognição, né? Ou seja, a morte de uma parte que, de certa forma, nos transfigura, porque nós passamos a não reconhecer, né, aqueles que nos estão próximos e até a gente a não se reconhecer, por exemplo, diante de uma imagem de um espelho. Então, números, só para ter uma ideia, no Brasil, cerca de 1,2 milhões de pessoas apresentam alguma forma de demência e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Esse é um dado de 2020, e em todo o mundo o número chega a aproximadamente 50 milhões de pessoas. E segundo estimativas da Alzheimer Disease International, esse número poderia chegar a 74,7 milhões em 2030 e 131 milhões em 2050. Por quê? Porque, evidentemente, a exposição, uma vez que existe uma correlação, uma relação direta com o envelhecimento e com o depósito dessas substâncias que se acumulam com a idade, evidentemente que o risco aumenta e o número aumenta. Então, isto aqui é que nós estamos falando como um exemplo da morte da cognição, que eu não quero comparar com o declínio cognitivo que faz parte do envelhecimento e que, evidentemente, todos nós vamos passar e que não seja desta forma bruta, que é a forma que nos priva, de repente, dessa relação.
eu digo assim, e nós não estamos preparados para isso. Esse é um poema do Philip Larkin, poeta inglês, que diz assim: na verdade, embora nosso alimento seja o tempo, nós não somos talhados para as longas perspectivas que se abrem a cada instante de nossas vidas. Elas nos ligam às nossas perdas. Quer dizer, o tempo nos deixa linkado, preso às nossas perdas. Eu gostei desse cartoon, uma revista chamada Philosophy, que diz assim: ele morreu após uma longa batalha com o tempo. Né? E é isso mesmo, quer dizer, assim, a cognição, a perda da cognição, a morte da cognição é uma batalha com o tempo. Obrigado a todos vocês por assistirem essa apresentação. Obrigado, Jaderson. Parabéns pela apresentação. Nós vamos passar o próximo apresentador, um assunto extremamente interessante, que vai ser abordado pelo professor Paulo Niemeyer Filho. O Paulo é graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 75, iniciou a residência em neurocirurgia na clínica do Dr. Paulo Niemeyer. Ele é duplo acadêmico da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de Letras. E esse nosso duplo imortal tem uma tarefa difícil. Ele vai falar sobre a morte do eu, inspirado no seu livro maravilhoso, O Labirinto do Cérebro, em que ele discute de maneira extremamente didática os meandros da neurocirurgia relacionando com patologias neurológicas e mudanças comportamentais. Paulo, a palavra é sua. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Boa noite a todos. Tá. Quero cumprimentar o presidente Novelino e os demais acadêmicos. Quero parabenizar o professor Jaderson por essa apresentação brilhante, muito ilustrativa e muito interessante. E agradecer ao professor Camargo, meu dileto amigo, por esse convite para estar falando aqui de um assunto que não é da minha área, mas que eu acho que é de curiosidade de todos. E que eu vou tentar aqui distrair vocês um pouco com essas questões. Agora, deixa eu fazer aqui o compartilhamento. Entrou? Tá? Tá, no modo apresentação e o som está bem. Obrigado. Tá ótimo. Bom, penso, logo existo. René Descartes afirmou isso no século XVII, considerado o pai da filosofia moderna e do racionalismo, e ele pôs o homem como sendo o senhor de suas decisões e do seu destino. Numa época em que havia certo desânimo na humanidade com as observações de Copérnico, de que o homem não estava no centro do universo. Então, esse cogito ergo sum persistiu durante séculos e até hoje é uma referência. A humanidade passou por algumas decepções. Primeiro, com Copérnico, com a sua teoria heliocêntrica, quando, como eu disse, afirmou que o homem não era o centro do universo. Depois, com Darwin, no século XIX, com a sua teoria evolucionista, que o homem também não era o centro da natureza. E, por último, com Freud, no século XX, quando ele disse que o homem não estava no centro do centro da sua autodeterminação consciente. Quer dizer, ele descreveu o inconsciente e disse que o eu era parcialmente inconsciente e que, portanto, o homem também não tinha a sua autodeterminação, ele não era o centro da sua autodeterminação. Descartes apresentava o eu como lugar da verdade.
E Freud mostrou que esse eu era, sobretudo, o lugar do ocultamento, era no inconsciente. E Lacan ainda foi mais distante, colocando o inconsciente ao nível do imaginário, e ainda se referiu a ele como o outro, que é quem controla a nossa vida, nossa atividade. E tanto Freud quanto Lacan dizem que o inconsciente, a psicanálise de uma maneira geral, não tem um lugar anatômico, quer dizer, elas são representações que é um sistema psíquico de representações e que não tem um lugar anatômico no cérebro. Então, nisso entra a neurociência, que já se refere ao eu como um eu sináptico. Então, essas três áreas de conhecimento têm opiniões divergentes sobre o que seja o eu. Então, para facilitar, nós vamos falar do eu da psicologia. Então, o homem ele se transforma, como o professor Jaderson disse, ele se destaca na natureza quando ele desenvolve o lobo frontal. O lobo frontal representa 2/3 do nosso cérebro. Ele é 3 vezes maior do que nos grandes primatas. Vocês podem ver essa fotografia, em que a testa do primata é plana, ele não tem a nossa bossa, a nossa bossa frontal desenvolvida. E esse lobo, essa área toda frontal, pré-frontal, é recoberto pela neocórtex, onde se encontram os neurônios e é onde se encontra a consciência, onde se encontram os neurônios que deram a possibilidade do desenvolvimento dos pensamentos simbólicos, da linguagem e, enfim, de todo as nossas sensações de emoção, como a esperança, o medo, as ilusões, os sonhos e nossa vida interior, vamos dizer, está toda nessa área neocórtex da nossa consciência. E a linguagem, principalmente, que é como o professor Jaderson disse, que é considerada o fator mais importante da nossa cognição. Então, o homem era dito como um animal falante, depois passou a ser dito que o homem é um animal simbólico. O lobo frontal, os lobos frontais, né? Eles comandam a nossa vida e a nossa organização, nossas atitudes, eles funcionam como se fosse uma censura, quer dizer, eles impedem os nossos instintos mais agressivos, nossos instintos mais primários, a nossa agressividade, e eles é que permitem que a gente tenha, então, uma vida social harmoniosa e que a gente possa conviver em grupo. Então, os lobos frontais foram, assim, determinantes na nossa evolução e que nos deu esse destaque na natureza. Então, nós vamos considerar, para simplificar, o eu como ele é empregado na psicologia para designar a pessoa humana como consciente de si e objeto do pensamento. Então, a neurociência vem ocupando um espaço cada vez maior na área cognitiva, na área psíquica, e isso começa com Ramón y Cajal, quer dizer, era um cientista espanhol, foi quem primeiro descreveu o neurônio e desenhou o neurônio com a própria mão. E não só o neurônio, mas também as suas sinapses, que são hoje o que há de mais importante no cérebro e é o que a gente considera como origem de todo o nosso psiquismo. O que o Ramón se enganou é que ele considerou o cérebro como um órgão estático, imutável, e que os homens nasceriam já com um número total de neurônios e que esses neurônios seriam perdidos progressivamente no decorrer da vida. Isso mudou. Quer dizer, nas últimas décadas, nós temos, então, um novo conceito, uma nova teoria, que é a plasticidade neuronal. Então, hoje o cérebro ele é visto como um órgão dinâmico, adaptativo, capaz de mudar a sua estrutura de acordo com as exigências ambientais, não só as suas funções, mas a sua própria estrutura, produzindo novos neurônios e novas sinapses. Então, acredita-se que as pessoas nasçam com 30% a 40% das suas conexões formadas e, dali para frente, elas vão se desenvolver
conforme a demanda ambiental, conforme as influências do meio, como o professor estava se referindo ao uso dos aparelhos eletrônicos, as novas gerações vão ter conexões e sinapses muito diferentes das nossas. Não só mais rápidas, mas mais adequadas, diferentes das nossas que estamos habituados a passar o dia sentado lendo ou fazendo uma atividade mais convencional. Então, nós vemos aqui nessa fotografia abaixo como se fazem essas inúmeras vias do cérebro em todas as direções e que podem ser alteradas. Quer dizer, o cérebro não é estático, ele, no decorrer da vida, vai se transformando. E esse é um conceito muito importante, porque mostra que o cérebro ele não tem um chefe, ele não é um chefe estático, ele é um órgão sociável, quer dizer, ele socializa, ele vai se adaptando às necessidades e atendendo a todas as demandas. Nessa formação do cérebro, o hipocampo e as amígdalas, os núcleos amigdaloides, são muito importantes. Quer dizer, os hipocampos representam aqui, essa estrutura aqui é o hipocampo, ele se encontra no lobo temporal, faz saliência para dentro do ventrículo, e aqui é a amígdala, é o núcleo amigdaloide, que representa uma estrutura que tem a memória afetiva. E o hipocampo é o grande reservatório da nossa memória recente e é a estrutura fundamental para o aprendizado. Então, faz parte do desenvolvimento da nossa identidade o bom funcionamento do hipocampo, que é uma estrutura extremamente plástica e que não só produz novos neurônios, mas como se adapta a todos os estímulos do ambiente. Então, esse acúmulo de experiências e de vivências no hipocampo é que vai formatar a nossa identidade e vai contribuir para a formação do nosso eu, da nossa personalidade. Os lobos temporais funcionam em grande harmonia com os lobos frontais. Quer dizer, os lobos temporais e frontais é onde se passa, nesses circuitos, é onde se passa a nossa vida psíquica e emocional. E nos lobos frontais é onde se encontram essas emoções e a razão e da onde saem as nossas decisões. Então, se as amígdalas dão um rompante de raivoso, cabe aos lobos frontais impedir que isso se manifeste. E a nossa memória, os lobos frontais funcionam como um arquivador e os lobos temporais, esses hipocampos, como um arquivo. Então, eles têm uma integração e essa evolução e esse estímulo externo vai progressivamente formando a nossa personalidade, a nossa identidade. O John Locke, que era um filósofo inglês, também do século XVII, dizia que nós somos o que nos lembramos. Então, um homem que tem uma lesão do hipocampo, ele perde a memória recente, ele não sabe à tarde o que ele fez de manhã. Então, ele começa a vida diariamente, sem passado, sem identidade. Então, apesar de nós não sabermos onde se encontra o nosso eu, nós sabemos que essas funções e que essas estruturas são fundamentais para o nosso self, para o nosso eu, para a nossa formação como pessoa. Aqui um exemplo do hipocampo atrofiado. Vocês veem aqui um hipocampo normal nessa ressonância e, do outro lado, um hipocampo atrofiado. Então, essa estrutura, quando nós temos uma doença degenerativa, em geral, os dois hipocampos estão atrofiados. De um lado só, é uma causa frequente de epilepsia e, muitas vezes, então, temos que retirar esse hipocampo doente para interromper um processo epilético de difícil controle. Vocês veem aqui o hipocampo com formato de um cavalo marinho, dentro do ventrículo, e aqui a imagem cirúrgica de um hipocampo que foi retirado em função de crises convulsivas de difícil controle medicamentoso. O neurocientista francês Joseph Delux levanta uma série de questões e já fala na neurobiologia da personalidade. Então, até que ponto será possível, ou é possível, ou será possível, determinar uma identidade pessoal a partir da configuração neuronal? Considerando a importância
das transmissões sinápticas para o funcionamento cerebral, podemos dizer, segundo ele, que o eu é sináptico. E avança, portanto, a tese da personalidade neuronal. Quer dizer, nós estamos caminhando no sentido da biologia. E o eu, portanto, é uma síntese de todos os processos que ocorrem no cérebro. Então, não tem uma localização precisa, mas cada vez mais é evidente que há uma continuidade entre o neuronal e o mental. O homem não está muito preocupado com isso tudo. Para ele, o que ele quer e que ele procura desde que o homem é a fonte da juventude, é a vida longa. E Ponce de León ficou marcado por essa procura e acabou morrendo à procura, embrenhado na selva, atrás da fonte da juventude. E, de alguma maneira, o homem vem chegando perto. Quer dizer, e como o professor Jaderson mostrou, a expectativa de vida é cada vez maior. Em 1900, a expectativa de vida do brasileiro era em torno de 35 anos. E no ano 2000 já passou a ser acima de 70 anos. Então, houve um acréscimo significativo na longevidade. O que não se podia esperar é que, no meio do caminho, fôssemos esbarrar com as desordens, com as doenças neurodegenerativas. Doença de Alzheimer, doença com corpus de Levy, doença de Parkinson, degeneração lobar frontotemporal, esclerose hipocampal. Enfim, podíamos continuar aqui numa lista extensa de degenerações que podem ocorrer com a longevidade. Então, hoje, a preocupação não é só viver muito, mas como viver bem, como evitar essas desordens que são dramáticas. Então, nós vemos aqui, por exemplo, um exemplo do Parkinson, os neurônios dopaminérgicos da substância nigra normais no homem normal, e aqui no parkinsoniano, quer dizer, a degeneração desses neurônios que desapareceram. Então, isso vai ocorrer em outras doenças. A doença de Alzheimer é a mais frequente das doenças crônicas e a mais emblemática. Quer dizer, quando nós temos uma dificuldade de memória, pensamos logo no Alzheimer e não em outra forma, não em outra doença, em outra forma de demência, mas o Alzheimer virou assim um emblema das doenças degenerativas, né? E acomete quase 10% da população acima de 65 anos, o professor Jadson já deu os números, e afeta a memória, o raciocínio, a linguagem, tudo aquilo que nós consideramos necessário para a formação do eu. E isso se deve ao depósito de proteínas beta-amiloides nas sinapses e anovelados de proteínas tau no citoplasma dos neurônios. Então, essa etiologia, quer dizer, nós não sabemos se esses depósitos de proteínas são a causa, mas são o que a gente observa. E isso mostra que a lesão das sinapses levam a essa degradação, a essa deterioração progressiva da cognição e, necessariamente, do eu, da memória, da perda da individualidade, da personalidade, da identidade. E por isso, os neurocientistas já começam a dizer: nós somos as sinapses que desenvolvemos. Aqui um exemplo do PET scan. Nós vemos aqui o depósito tudo que está aqui em laranja é depósito de beta-amiloide, um caso aqui avançado de doença de Alzheimer. Quer dizer, hoje procura-se muito, é muito comum que o doente no consultório queira saber se ele tem chance de ter, porque ele teve um parente que teve, e a gente sempre desestimula, porque são doenças que não têm tratamento, não tem como evitar, é uma evolução progressiva, então eu prefiro dizer que não deve pesquisar, porque também não há nada a fazer. A não ser em casos já que já precisam de tratamento, então é preciso seguir nos exames. Aqui um outro exemplo, com a baixa, essa área toda laranja e vermelha é uma baixa da atividade glicolítica, também mostrando que há uma diminuição da atividade cerebral nessas regiões. Progressivamente, o que nós vamos ver é isso, uma atrofia do cérebro, uma dilatação dos ventrículos. Vocês veem que os hipocampos praticamente sumiram, há uma dilatação dos ventrículos nessa região, e isso já é uma fase avançada, em que o paciente, como disse o Dr. Jaderson,
sequer se reconhece no espelho. As demências frontotemporais, elas ocorrem em pacientes mais jovens um pouco. Vocês veem aqui os lobos temporais atrofiados, branco aqui, esclerosado, você vê, e o lobo temporal bem menor do que o restante do parênquima. Aqui a mesma coisa, você vê uma área grande de líquor, em função da perda de tecido, a parte posterior mais preservada. Então, esses doentes também começam a ter uma deterioração, muitas vezes com afasia, com dificuldade de linguagem, e vão perdendo pouco a pouco a possibilidade da convivência social, da independência, e vão deteriorando e andando e vivendo uma regressão muito triste. Nos jovens, muitas vezes o que nós vemos são os traumas, e os traumatismos nos jovens levam à perda a transformação do nosso eu de uma maneira mais dramática, de alguma forma, porque as doenças degenerativas têm um fim, e os traumatismos que os jovens passam e escapam, aquilo fica para o resto da vida. Então, esse é um caso clássico da neurologia, de um paciente chamado Phineas Gage, trabalhava numa linha férrea nos Estados Unidos, no século XIX, e um acidente, uma barra de ferro, numa explosão, atravessou os seus lobos frontais. Ele, num primeiro momento, ficou muito bem, continuou trabalhando no cargo de gerência que tinha, mas, aos poucos, viu-se que ele não era mais capaz de tomar as decisões acertadas, não era incapaz de fazer uma previsão do que iria acontecer, e se tornou sem censura, usando palavras chulas, mudou totalmente, não era mais aquela pessoa. Então, o eu desse homem mudou, ele não era mais ele era outra pessoa. Perdeu o emprego, e esse caso ajudou muito na avaliação das funções do lobo frontal. Esse caso foi muito estudado, e esse crânio e essa barra de ferro estão no museu da Universidade de Harvard, no Massachusetts General Hospital. Isso aí virou um emblema da pesquisa do mapeamento cerebral das funções do lobo frontal. E isso é o que ocorre nos acidentes de automóvel. Quer dizer, as lesões mais frequentes são exatamente no lobo frontal, nos frontais. Você vê aqui contusão hemorrágica dos dois lados, envolvendo os lobos temporais também. É aquele doente que sobrevive ao acidente, mas ele é outra pessoa. Ele não é mais o mesmo, ele não tem mais a memória recente, ele muda de comportamento, ele fica igual ao Phineas Gage, ele não tem mais a capacidade de previsão, não tem mais iniciativa, e não lembra o que fez ontem, e isso é para o resto da vida. Então, houve uma transformação desse eu. Daqui para frente, nós temos uma outra pessoa. Então, aonde está o eu, não tem uma área precisa, mas que ele está entre o frontal e o temporal, eu não tenho a menor dúvida. E, para encerrar, há uma filósofa francesa que escreveu um livro sobre a plasticidade destrutiva, Catherine Malabou. E ela diz o seguinte, vale a pena prestar atenção. Em consequência de graves traumatismos, às vezes, mesmo por um nada, o caminho se bifurca e um personagem novo, sem precedente, coabita com o antigo e acaba tomando seu lugar. Um personagem irreconhecível, cujo presente não provém de nenhum passado, cujo futuro não tem porvir, uma improvisação existencial absoluta. Uma forma nascida do acidente, nascida por acidente, uma espécie de acidente. Uma raça estranha, um monstro, cuja aparição nenhuma anomalia genética permite explicar. Um ser novo vem ao mundo uma segunda vez, vindo de uma vala profunda aberta na biografia. Então, esse texto diz o drama que é o surgimento, a transformação de um indivíduo em outro, e a transformação do seu eu, a perda do seu eu, a transformação num estranho. Muito obrigado. Era isso que eu queria mostrar a vocês. Obrigado, Paulo. Você me surpreendeu. O que eu achei que ia ser bom, você conseguiu ser ainda melhor. Parabéns.
A próxima apresentação é do professor Flávio Kapczynski. O Flávio é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Professor titular do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS e do Departamento de Psiquiatria da McMaster, no Canadá. Ele é considerado um dos pesquisadores mais influentes do mundo, com uma impressionante produção científica. Flávio foi um dos pioneiros no estudo e tratamento do transtorno bipolar e da depressão com bases biológicas, além do uso de inteligência artificial nos transtornos psiquiátricos. O seu tema é a morte do futuro, a depressão. A palavra é sua, meu caro Flávio. Excelentíssimo professor José Camargo, excelentíssimos presidentes Pietro Novellino e Rubens Belfort, e excelentíssimo acadêmico Milton Meyer. É uma honra estar palestrando aqui nessa casa, especialmente diante de apresentações realmente maravilhosas que tivemos. E convido a todos para mergulharem nessa linha de raciocínio sobre a morte do futuro que ocorre na depressão. Vamos começar olhando, então, para uma base filosófica dessa questão de considerar o tempo e o futuro. Nas Confissões de Santo Agostinho, importante filósofo da antiguidade, teólogo, nem o futuro nem o passado existem. E há 3 tempos, portanto: o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro, né? Existe em nossa mente, somente, e não em nenhuma outra parte. E temos, portanto, uma memória do que foi o nosso passado, uma memória do que é o nosso presente e uma memória do futuro, que é a esperança. E o problema da depressão, justamente, é que essa memória do futuro e a nossa esperança fica comprometida, né? Então, na Divina Comédia, né, Dante e Virgílio entrando no inferno, a primeira coisa que eles notam é a placa dizendo: deixe aqui toda a sua esperança. Sem futuro. E eu queria trazer, e complementando a palestra anterior, de que a memória, nós sabemos que ela se faz por neuroplasticidade. Então, essa é uma homenagem ao meu mentor, o professor Ivan Esquerdo, né, um pioneiro na ligação de memória com neuroplasticidade, e mostrar para vocês que a memória, surpreendentemente, ela, quando se torna de longo prazo, ela é uma alteração anatômica, né? Vocês vejam a espinha neuronal sem a memória aqui, e já com a memória formada, né? Então, é uma alteração que ocorre. Então, no indivíduo deprimido, a percepção que ele guardou para ele, a memória sobre o futuro, está alterada pelo seu estado patológico. E podemos dizer que há uma neuroplasticidade reversa na depressão. Então, a conectividade pré-frontal, que a gente vê aqui pelas espinhas neuronais, vai estar reduzida em modelos de depressão como o estresse crônico variado que se usa, né? Então, vocês vejam que a capacidade do indivíduo de conceber muitas coisas, inclusive o seu futuro, vai estar diferente, porque simplesmente, anatomicamente, as coisas mudaram. O cérebro está diferente na depressão. E muitas vezes nós vemos os pacientes deprimidos não apenas considerarem o futuro como uma coisa difícil e assim, muitas vezes insuportável, mas também nós os vemos presos no presente, no sofrimento presente, sem a possibilidade sequer de conceber um futuro. E é importante essa neuroplasticidade reversa, porque na depressão, quanto mais episódios, nós vamos observar um envelhecimento acelerado, um envelhecimento cerebral e corporal também. Uma redução na neurogênese, né, como foi dito
a neurogênese se dá no hipocampo, uma redução no volume do hipocampo, não no nível da demência, mas é uma redução mensurável, redução no volume do córtex pré-frontal e déficit de memória e concentração, que vão acabar ocasionando perda da capacidade laboral. Surpreendentemente, quando a depressão é crônica e recorrente, já aos 40 anos de idade, muitos dos indivíduos que sofrem de depressão terão uma perda significativa da capacidade laboral e muitos deles não conseguirão mais trabalhar. E isso vai se agravando na medida que passa o tempo. Estamos falando de casos graves, obviamente. E, com isso, surge a campanha, né? Quando eu estava ainda fazendo um período no Canadá, havia essa campanha, não cometa o suicídio hoje, né? E por quê? Porque existem vários tratamentos, né? Então, um que foi mencionado é a ketamina, que promovendo a liberação de glutamato e fatores de crescimento, produz uma remodelação sináptica praticamente instantânea. E, com esse fármaco, se tem um efeito rápido, muitas vezes em 24 horas, de reversão do quadro depressivo e um efeito antissuicida. Então, basicamente, dando oportunidade para as sinapses se remodelarem, muitas vezes essa memória formada de um futuro terrível e ameaçador tem oportunidade de ser modificada. Então, as consequências da depressão, quanto mais episódios nós temos um envelhecimento acelerado, aumento do risco de suicídio, redução na neurogênese e um outro processo de neuroinflamação, né, particularmente de ativação da microglia em vários setores do cérebro. E essa neuroinflamação, e particularmente uma quimiocina, que é o CCL11, faz com que na depressão exista esse envelhecimento acelerado. Então, aqui vocês observam um hipocampo com neurogênese, um hipocampo saudável, e aqui um hipocampo com esse envelhecimento acelerado, praticamente sem neurogênese. Então, com isso tudo, eu trago para vocês a ideia de que depressão não é algo que está lá na mente, está realmente ali no cérebro e tem um correspondente biológico, palpável, que vem sendo cada vez melhor entendido, proporcionando melhores tratamentos. Nós fizemos um estudo da CCL11 na depressão e verificamos que mesmo em jovens já começa a haver um aumento da CCL11, não só na depressão, mas outras doenças psiquiátricas, mas na depressão sobretudo, e podemos dizer então que esses indivíduos com depressões graves e crônicas começam a ter o cérebro já envelhecendo, mesmo na sua juventude. E aí então, o que se tem é uma situação onde no nicho neurogênico no hipocampo, na medida que esses fatores inflamatórios estão mais presentes, nós vamos ter mais células inflamatórias e secretórias que vão dar menos possibilidade para esse mecanismo de neurogênese. Então, neurogênese caindo e redução da neuroplasticidade, que é um processo que ocorre no envelhecimento normal, mas estará acelerado, portanto, na depressão. E esse envelhecimento não é só do cérebro, né? Então, nós temos as estruturas cerebrais, conforme eu já coloquei, mas o sistema imune também envelhece de forma acelerada na depressão, né? Nós temos alterações que vão criando o cenário para a instalação da demência, e a depressão crônica recorrente é um fator de risco para a demência. Nós temos um envelhecimento celular, né? Então, essa parte do cromossoma, que é o telômero, que determina quantas vezes ele pode se replicar, vai encurtando, e é um marcador, então, de envelhecimento celular. E há também um aumento do estresse oxidativo, que é um outro fenômeno ligado ao envelhecimento. Tudo isso, então, mostra que a depressão
não apenas afeta o cérebro, muda o cérebro, mas ela afeta o corpo e envelhece o corpo como um todo. Aqui nós temos, então, um sumário de já vários estudos numa meta-análise mostrando a depressão como um fator de risco para a demência. Isso tem sido confirmado em vários estudos. E a boa notícia é que tratamentos, né, um deles mais robustamente, que é o lítio, consegue reverter essa propensão dos indivíduos com depressão crônica de converterem para demência. Tá? Então, é muito importante saber que esses indivíduos adequadamente tratados não precisam seguir esse curso de neuroplasticidade negativa que a gente tem na depressão. E existe uma linha nova e muito interessante, e aí então eu falei daquele fator inflamatório CCL11, que é um dos fatores associados ao envelhecimento cerebral. E agora existe uma pesquisa recente falando desse fator de crescimento, que é o GDF11. E esse causa melhoras na vasculatura e, inclusive, aumento na neurogênese em modelo animal. De maneira, então, que esse GDF11 tem um efeito rejuvenescedor, né? A sigla é para Growth Differentiation Factor, e acaba sendo uma proteína anti-envelhecimento. E é uma das explicações para que em experimentos de parabiose, quando se faz o sangue de um animal idoso circular num animal jovem, ele tem um envelhecimento corporal, né? Então, o sangue carrega esses fatores inflamatórios e dá o fenótipo envelhecido mesmo para o animal jovem. E o GDF11, de fato, promove melhoras na vasculatura, maior proliferação de células-tronco, aumento da atividade olfatória e, inclusive, rejuvenescimento da musculatura esquelética, né? Então, é, de fato, um fator rejuvenescedor, né? Que muito nos entusiasmou. Particularmente, uma líder importante nesse trabalho é a professora Lida Katsimpardi, né, que começou a fazer essas publicações. E justamente como a nossa área é esse envelhecimento acelerado na depressão, nós procuramos, né, fizemos um convênio com o Instituto Pasteur, ele aqui na foto simbolizado, e à esquerda temos o Pierre-Marie Ledo e a Chantal Henry, que foram as nossas parceiras para desenvolver esses estudos, onde recentemente nós mostramos que a administração sistêmica desse fator, o GDF11, atenua esse fenótipo tipo depressivo, né, em modelo animal, via estimulação da autofagia, né? Então, a autofagia, basicamente, o que é, né? Ela é um processo onde a célula lida com seus resíduos, né? E acaba, então, fazendo uma reciclagem interna de componentes que estariam, assim, mal funcionantes, né? A autofagia deu o Nobel para o pesquisador japonês, o Osumi, faz mais ou menos uns 10 anos, e onde ele descreveu os genes ligados à autofagia, e se verificou que a autofagia é uma maneira de reforçar o funcionamento celular, inclusive dos neurônios, né? A autofagia, fora essa estimulação biológica com fatores de crescimento, ela ocorre, por exemplo, no jejum, né? Então, se as pessoas ficam em jejum 24 horas, 48 horas, elas começam um processo de autofagia. E, de fato, nesse estudo se mostra, então, que o GDF11 aumenta a neurogênese no hipocampo, né? Então muda o formato do hipocampo, né? E muda a plasticidade sináptica. Lembre que eu falei do trabalho do professor Ivan Esquerdo, que mostravam que a memória está, de fato, ligada à plasticidade sináptica. E esses fatores mudam a plasticidade. Não é surpreendente que, quando se trata um paciente depressivo com fatores, com medicamentos que estimulam a neuroplasticidade, a concepção dele de futuro muda, né?
a depressão tirava a possibilidade dele ver o futuro, e agora, biologicamente restaurado, ele consegue contemplar novamente o futuro. E vejam aqui, então, em close, né? Aqui com o controle, né? É o primeiro, né? Esse aqui, e com o GDF11, como aparecem mais essas espículas neuronais, né? Que vão mostrando, então, esse processo de neuroplasticidade. E, de novo, medimos, então, isso no sangue de pacientes, né? No soro. E aí, então, pacientes com depressão têm muito menos desse fator circulando, né? Então, não apenas eles têm mais fatores pró-inflamatórios e pró-envelhecimento, como eles têm menos o fator anti-envelhecimento. E isso ocorre em pessoas que tiveram depressão, eles têm o diagnóstico de depressão, e particularmente naqueles que têm um episódio atual de depressão. E de interesse para os nossos colegas da área de endocrinologia e mesmo de doenças vasculares, quando a síndrome metabólica junto com a depressão, aí o fator, esse GDF11, aí ele tende realmente ao zero, né? Então, a manutenção de um bom status metabólico é também uma defesa contra todas essas alterações. E aqui eu tenho um exemplo da escritora Virginia Woolf, né, que deixa, então, uma carta, cometeu suicídio aos 61 anos de idade, e tinha sofrido de uma doença bipolar com episódios depressivos muito graves, e a gente vê, então, nessa carta um exemplo da visão dela de futuro. Não consigo mais lutar. Sei que estou estragando sua vida, ela se referindo ao marido. Não consigo escrever, não consigo ler. Se existisse alguém capaz de me salvar, seria você. Perdi tudo. Não posso continuar. Ela tem essa sensação, né? Estragando sua vida. E aí ela faz alguns elogios ao marido. Mas, em essência, o que nós vemos aqui? É, de fato, expressado belíssimamente, né, de maneira literária até, essa incapacidade que ela tem de conceber o seu próprio futuro dentro de uma perspectiva mais balanceada. Ela pende realmente para um viés extremamente negativista, lembrando a nossa entrada do Dante e do Virgílio no inferno. Deixe aqui toda a sua esperança. E, de fato, né, essa visão, essa memória que ela tinha do futuro, claramente aqui está totalmente alterada. E, como o simpósio é sobre as nossas muitas mortes, trago aqui para vocês do nosso querido poeta gaúcho Mário Quintana, né, a síntese poética dele das nossas muitas mortes. Da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada, como o único bem que me restou. Então, é uma maneira, né, poética que nos dá essa simbologia, né? Um indivíduo que vai sofrendo essas crises de depressão e perdendo suas capacidades laborais, capacidade de raciocínio, capacidade de concentração, ele vai tendo um nível de perda que, às vezes, se torna insuportável, né? E nós precisamos, de fato, né, como médico, nos agarrarmos nesse toco de vela amarelada aqui, porque é a única luz que nós temos para buscar de volta uma restauração da saúde desses pacientes. E aqui, né, temos uma linda foto da Virginia Woolf quando ela não estava deprimida, né, e por isso aquela campanha dos canadenses, não cometa o suicídio, pelo menos não hoje, porque tem vários tratamentos, né? Tratamentos como o ECT, que funcionam rapidamente, como falou o professor Egídio, para casos graves, tratamentos como a ketamina, que são bem rápidos também, e que podem mudar toda essa plasticidade e a memória, o registro que a pessoa tem do que será seu futuro, né? Mal sabe essa pessoa sofrendo que tudo isso pode se alterar se a gente tiver acesso a mudanças celulares, né? E o que seria, então, o nosso objetivo? Restaurar
o futuro, né, um futuro de criatividade e produtividade, como nas suas fases não depressivas, demonstrava Virginia Woolf, né, a maior romancista lírica do idioma inglês, com 11 romances, numerosos contos, romances altamente experimentais e criativos, né, um lirismo intenso e virtuosismo estilístico, né, e foi uma das pioneiras, junto com Proust e James Joyce, dos escritores do fluxo de consciência, que transformou a nossa literatura. Então, essa é uma mensagem importante. Quando lidamos com a depressão e vemos todo o sofrimento e alteração no indivíduo doente, nós precisamos buscar onde que está o indivíduo não doente, né? E todas as perspectivas que a gente pode recuperar, né? Felizmente, a depressão não é como um processo de demência que, uma vez iniciado, é irreversível, né? Então, a depressão nós podemos reverter, né? E trago para fechar, então, assim como Dante entra com Virgílio no inferno, onde não há mais nenhuma esperança, eventualmente, após muitas peripécias, eles saem e vão entrando para o purgatório, né? E, graças às pesquisas e inovações que nós temos na área, hoje em dia, as pessoas que sofrem de depressão não precisam se resignar, como Virginia Woolf, que tinha de tratamento apenas o repouso e dietas, né? Hoje em dia, ela teria inúmeros tratamentos eficazes e, certamente, uma perspectiva de futuro completamente diferente. Obrigado. Obrigado, Flávio, pela excelente apresentação. Muito obrigado. Muito bom. O acadêmico José Jesus Camargo pediu que eu agora o apresentasse. E para aqueles que ainda não o conhecem, principalmente exclusivamente os nossos convidados, o acadêmico José Jesus Camargo, atual primeiro vice-presidente da Academia Nacional de Medicina, graduou-se em Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul há alguns anos, possuindo mestrado, doutorado e fellowship no exterior, se transformou um dos maiores cirurgiões de transplante de pulmão do mundo e o pioneiro no Brasil e em toda a América Latina. Ele é responsável por metade ou mais dos transplantes de pulmão realizados no Brasil, mais de dezenas de milhares de cirurgias e centenas de publicações. Ele é idealizador e dirigente do Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre e diretor de cirurgia torácica daquele pavilhão. Ele é não apenas um exímio cirurgião, um médico fantástico, mas também um indivíduo que vai além da cirurgia e além da medicina, se preocupando com inúmeros aspectos extremamente importantes para o bem-estar e a felicidade, não apenas dos pacientes dele, dos pacientes, mas eu diria das diferentes gerações. Então, é um orgulho para nós ter o acadêmico José Jesus Camargo nessa academia e tê-lo hoje apresentando A Morte da Esperança, que, aliás, não combina com ele. Tenho certeza que ele não vai falar de experiências próprias. Obrigado. Obrigado, Rubinho. Eu coloquei A Morte da Esperança como último item para ser discutido, porque nós vivemos de esperança, nós nascemos para esperar. Nós esperamos que a dor passe, que o amor volte, que voltando não se arrependa, que o nosso filho nasça sadio, que cresça com boa cabeça, que dê certo na vida, que fale bem dos pais, que aprenda a amar a quem lhe ame e que nunca, mas nunca morra antes da gente. Nós esperamos ter uma vida boa e saudável e perseguimos essa felicidade o tempo todo e torcemos para que, se um dia a biópsia for inevitável, que a lesão seja benigna.
Quase tudo que nós temos nasceu da esperança de tê-lo. Quando não temos, esperamos ter. Quando temos, esperamos que os outros entendam que o que temos é muito pouco do que contávamos merecer. A visão de esperança de Paulo Freire é interessante. Ele não chama esperança do verbo esperar. Ele fala de esperança do verbo esperançar. E a diferença é que esperançar significa ir atrás das coisas que você acha que é possível conseguir. Eu gosto muito dessa definição do Miyakoto, que diz que ser velho é desistir de ser um outro. Quando nós estamos conformados com o que somos, nós envelhecemos. A morte da esperança, não tem dúvida nenhuma que ela é, do ponto de vista anímico, a soma de todas as mortes. Qualquer que seja a base da doença, a morte da esperança é a última das mortes. Quem trabalha com alta complexidade, quem faz oncologia, por exemplo, convive muito com essa tendência de adaptar dados estatísticos à possibilidade de que isso gere esperança. E, na maioria das vezes, para o leigo, isso é fonte de ansiedade. Porque, para o leigo, tratando de sobreviver, entre o 0 e o 100%, não tem valores intermediários. Na hora de sobreviver, é sempre tudo ou nada. As reações diante dessa informação médica é muito variável. Eu lembro de uma mulher que chorava copiosamente porque lhe disseram que o seu tumor tinha um prognóstico muito bom. Ela tinha 70% de chance de estar viva em 5 anos. E ela não parava de chorar, porque ela tinha um medo terrível de que ela caísse nos 30% da infelicidade. No outro extremo, um jovem, portador de um tumor raro, que foi aos Estados Unidos consultar com um especialista e, na volta, me disse que ele estava envergonhado, porque muitos tinham dito que a chance dele curar era 0. E agora ele soubera que não era nada disso. Ele tinha 8% de chance de estar vivo em 2 anos. E 8%, comparado com 0, é uma imensidão. Eu acho que uma questão importante, especialmente em oncologia, é essa discussão da verdade pura versus verdade útil. Eu adotei a seguinte atitude. Todas as informações em doença grave devem ser repassadas ao paciente, tem que passar por um filtro de utilidade. E o paciente não tem que receber nenhuma notícia que não contribua para a sua decisão. A verdade total, por cruel que seja, para a família. Para o paciente, toda a informação que tenha utilidade. Além disso, em geral, é crueldade. Eu vivi 2 experiências interessantes com pacientes com SIDA. Um com SIDA, um com AIDS. O paciente com SIDA descobriu, num diagnóstico no exame de laboratório, e se recolheu em casa, morava sozinho, separado da mulher e os filhos morando na Austrália, e nunca mais deu notícias. Quando, 3 meses depois, ele telefonou para um irmão, mandou um WhatsApp para o irmão dizendo que ele não estava bem, gostaria muito de conversar com ele. O que mais assustou o irmão foi a informação de que a chave da casa estava embaixo do 2º degrau da escada. O irmão chegou, ele tinha morrido há cerca de 2 horas. Um solitário completo, doente. A solidão na doença é uma das maiores tragédias. E essas pessoas, com toda certeza, morrem antes e, enquanto sofrem muito mais. Né? No outro extremo, essa advertência importante. Então, nós estamos vivendo uma situação de adversidade. Essa equação, amor para dar, amor para receber, é determinante de sobrevida.
Trabalhando com transplante, eu aprendi isso muito bem. O amor é o maior inimigo dos algoritmos da medicina baseada em evidência. Os bem-amados vivem muito mais. O Zé Luiz é o meu modelo. Um negro muito magro, com enfisema severo, uma expectativa de vida menor que 6 meses, um tipo sanguíneo raro. Ele foi colocado em lista de espera com desânimo total pela improbabilidade de conseguir um doador a tempo. Ele foi 4 vezes para a terapia intensiva, em 3 delas foi entubado. Cada vez que ele ia para a terapia intensiva, nós achávamos que essa era a última vez. Uma das vezes eu passei pela porta da UTI, enquanto ele tinha alta da UTI, cadeira de roda, e ele me disse, polegar levantado, ainda não foi dessa vez. Me escapei. 2 anos e meio depois, contrariando todas as expectativas, ele foi transplantado. No dia da alta, eu resolvi colocar o Zé Luiz na parede. Se Zé, hoje você vai ter que me contar da onde essa força para contrariar todas as projeções. Ele me disse, doutor, é que... Então, eu vou ter que lhe contar. É que a Ana Maria me disse que, se eu não morresse, ela esperava por mim. A diferença da Ana Maria, que quebrou todos os algoritmos. E ter uma Ana Maria na vida faz uma diferença que só quem não tem percebe. No sofrimento crônico, nós festejamos coisas pequenas. Eu lembro de uma personal trainer que evoluiu de fibrose pulmonar até a dependência do oxigênio, se formou em educação física na cadeira de rodas e finalmente conseguiu ser transplantada. Ela me contou semanas antes que o sofrimento maior era o banho. Ela tinha aprendido a tomar banho, se ensaboando onde a mão alcançava e deixando a água escorrer. O relato do primeiro banho pós-transplante, em que ela se dobrou para lavar as pernas, foi seguido de um choro impressionante. Quando ela saiu no corredor e contou para a família que tinha secado e lavado as pernas, a família chorou de novo. O que ela valorizou? Secar as pernas. Quem pode secar as pernas todos os dias com naturalidade, sem perceber que isso é um esforço que provoca aumento da falta de ar em quem não tem mais fôlego, pode subestimar essa conquista, mas ela é valiosíssima. Eu vivi uma experiência interessante com um erro de condução médica. Eu recebi no consultório um paciente com enfisema severo, arrastado pela filha, que queria ter pelo menos a certeza de que tudo que era possível fazer tinha sido feito. E ele, visivelmente contrariado, ouvindo as minhas propostas de terapia com desencanto. E aí, porque a situação ficou muito desagradável, eu dei um passo maior que a perna e anunciei que, se tudo aquilo que eu estava propondo não fosse possível, nós ainda podíamos trocar o seu pulmão. O olho brilhou, ele ficou num entusiasmo enorme e pediu que eu falasse mais sobre isso. E eu combinei, então, que dias depois ele internaria para fazer a avaliação pré-transplante, que começou, como devia ter sido, pela avaliação cardiológica. E ele foi fazer um cateterismo. Eu fiquei impressionado com a ausência de coronárias, ele não tinha mais coronárias. E eu saí da sala de cateterismo e contei para a filha que o nosso projeto de transplante não tinha nenhuma possibilidade. E ela me abraçou, chorando, ela era médica, e me disse, doutor, eu não sei o que vai ser do meu pai. Porque depois da conversa no consultório sobre transplante, a vida dele mudou. Ele ficava 2 dias sem tomar banho, agora ele acorda de manhã, ele toma banho, se barbeia, vai para liga o oxigênio, 10 litros por minuto, e vai para a esteira, ele está irreconhecível. Ele até fez uma janta em casa para os amigos que nunca mais tinham jantado lá desde que a minha mãe morreu. Eu não sei o que vai ser da vida dele se ele souber que isso tudo era uma ilusão. Aí eu disse, bom, o que nós podemos oferecer é reabilitação pulmonar,
que é o que faz com que as pessoas com muita falta de ar tenham uma sensação de conforto pela recuperação da musculatura. E aí me dei conta, enquanto dizia isso, que nada impedia que ele fizesse a reabilitação junto com o grupo candidato a transplante de verdade. E anunciei que nós íamos colocá-lo numa lista de espera fictícia, se ela concordasse. Ela ficou empolgada com isso. O pai, enquanto viveu, foi um dos melhores pacientes, participou com entusiasmo das campanhas de doação de órgãos e viveu 11 meses. E ele morreu no dia que ele morreu, nem um dia antes. Quando as pessoas estão acostumadas com a desesperança, porque o tempo passou, porque não vê melhora no horizonte, porque se espera um doador que não chega, se eles forem submetidos a alguma forma aguda de esperança, eles reagem de maneira comovente. No nosso grupo, na última semana do ano, tem uma reunião tradicional em que a equipe médica se reúne com os pacientes da lista de espera, mais alguns convidados já transplantados, para transmitir aos candidatos ao transplante um estímulo pela comparação com a vida recuperada. Numa dessas sessões, foi convidado o Anísio, que era um pescador de uma cidade do litoral, para falar aos candidatos ao transplante. O Anísio é um simplório, um pescador, e confessou que, enquanto ele estava vindo para o hospital para participar dessa reunião, ele estava muito apavorado, porque ele era um homem de poucas palavras, não sabia o que dizer para estimular ninguém. E aí confessou isso. Não sabia o que dizer, mas agora, vendo vocês com esses tubos de oxigênio, eu pensei que eu podia aconselhá-los a seguir todos os conselhos dos médicos, que vocês vão conseguir fazer o transplante. E quem sabe se um dia desse, nós todos juntos, ainda vamos poder correr comigo lá na praia do Imbé. Vocês não conseguem imaginar o que foi aquilo. Para quem está pendurado no oxigênio, a possibilidade de correr na praia era uma promessa tão fantástica que foi uma das maiores crises de choro coletivo que eu já vi. Foi quando eu descobri que o meu grupo tem uma facilidade de chorar impressionante. E ninguém mais conseguiu falar, porque a promessa era tão esperançosa, aquilo parecia tão inalcançável, que eles foram levados a um extremo de euforia. A morte da esperança é a morte da alma, né? E a morte da alma, inevitavelmente, leva o corpo junto. Quanto tempo demora para isso acontecer? É variável, mas vai levar. Eu recebi no consultório uma senhora elegantemente vestida que escreveu para a consulta, um filho que não estava presente, um jovem de 23 anos com fibrose cística de uma família muito rica de São Paulo. E ela sentou e disse: doutor, desculpe lhe perguntar tão diretamente, mas eu queria saber o seguinte: vocês transplantam pulmões de pacientes com colonização por aspergilos? Eu disse: olha, isso não é uma contraindicação absoluta no nosso serviço, porque como os pulmões vão ser retirados, restará só a traqueia do modelo original. Se o paciente não tiver colonização dos seios da face por aspergilos, eu não vejo contraindicação para o transplante. E aí ela contou a história. O filho teve o diagnóstico de fibrose cística na primeira infância e passou a ser acompanhado pelo grupo de Boston, que tem uma experiência enorme em fibrose cística na infância. 3 vezes por ano eles vinham para Boston, ficavam 2 ou 3 semanas internados, faziam um ciclo de quimioterapia, de antibiótico terapia e voltavam. Quando ele chegou aos 18 anos, ele foi transferido para o grupo de St. Louis, porque em Boston não tratam adultos. E ele passou a repetir a rotina das 3 visitas por ano ao Barnes Hospital em St. Louis. Uma dessas últimas consultas, ele
fez os exames de rotina, sentaram para conversar, e o clínico disse que tinha acontecido uma transformação grave. Ele agora tinha aspergilos no escalpo e que ele não era mais candidato a transplante, porque isso aumentava muito o risco do transplante. Aí ele, assustado, disse que ele aceitava o risco de ser transplantado, apesar dessa informação. E o clínico, com todas as letras, disse: o senhor não está entendendo. O nosso serviço tem o mais alto índice de sobrevida em 5 anos em transplante de pulmão, e nós não vamos colocar essa estatística em risco por nada. O senhor não será transplantado. Não havendo mais espaço nem para o I am so sorry, a consulta terminou, e com ela a esperança. Eles voltaram para casa e ela assistiu o filho desistir da vida, recusando banho, comida, fisioterapia. Ele morreu em 3 semanas. E a desesperança tinha sido muito mais rápida do que qualquer fungo poderia ser. E a pobre dessa mãe, ela viajou sozinha a Porto Alegre para fazer uma retrospecção dolorosa, que certamente multiplicou a dor da perda do filho, uma dor que já não podia ser maior. Eu gosto muito de uma frase que Albert Schweitzer disse, que o problema não é a morte do homem, o problema é o que morre dentro dele, enquanto ele ainda está vivo. Obrigado. Muito obrigado. O acadêmico Camargo, então, vai agora continuar a coordenar essa sessão. E fica fácil para aqueles que não conheciam o professor Camargo entender agora o porquê da minha introdução para ele. Também muito obrigado, acadêmico Camargo, pela organização desse magnífico programa. A palavra é sua. Nós temos 15 minutos, a palavra está aberta. Quem quiser fazer perguntas, comentários, serão bem-vindos. Eu estou fazer um comentário, fica à vontade. Senhor presidente desse simpósio, senhores presidentes da academia, doutor Pietro Novellino Belfort, as acadêmicas Iliette, Margarete, e aqui o Novellino esqueceu o nome, que é a... E eu, por uma falta grave, estou esquecendo o teu nome. Desculpe. Bem, muito se falou nesse simpósio sobre a morte, mas não foi abordado um fato de grande importância, que é o inconformismo com a finitude, o medo da morte. O homem é o único ser vivo que sabe que vai morrer. Os outros animais sentem o perigo e a única reação é fugir ou lutar, o famoso flee or fight. O homem consciente sabe que o mesmo fugindo ou lutando, no fim vai morrer. Morrer é o fim de tudo para todos nós. Por saber que vai ter um fim, a morte, o homem teme o fim, portanto tem medo da morte. Hamlet, no célebre monólogo
compara a morte ao sono, a dormir. Mas ao dormir temos sonhos, e é aí que está o grande problema para o Hamlet. O homem não sabe se terá sonhos, e que tipos de sonhos serão esses que terá na morte. Prefere, por outro lado, enfrentar todas as mazelas da vida e enfrentar os terrores do país desconhecido, não descoberto, de cujos confins jamais voltou nenhum viajante. E continua Hamlet, nos faz preferir suportar as mazelas que já temos, a fugirmos para outros que desconhecemos. Ninguém quer falar sobre a morte, mas ela faz parte da nossa existência. É nossa única certeza. Trazê-la para perto, estamos, na verdade, mergulhando em nós mesmos e na maneira como olhamos a vida. Estudos conduzidos nos Estados Unidos demonstraram que, quando mais elevada a autoestima de uma pessoa, menos ela pensa na morte. Em outras palavras, os esforços para aumentar o senso de valor pessoal servem para nos proteger dos nossos medos existenciais. Como o psiquiatra e escritor Irving Yalom escreveu, o terror da morte é onipresente e de tal magnitude que uma parte considerável da sua energia de vida é consumida na negação da morte. Só não quero, ou como o cineasta americano Woody Allen pontuou, eu não tenho medo da morte, só não quero estar lá quando ela acontecer. Na minha já bem longa existência, várias vezes corri risco de morrer. Fui assaltado 4 vezes por bandidos com armas pesadas. Levaram apenas os carros e todos os meus pertences, mas me pouparam. Certa ocasião, um raio atingiu o carro onde eu estava, perda total do veículo, mas graças ao fenômeno da gaiola de Fahrenheit, nós saímos ilesos. Foram os 2 acontecimentos, os vários acontecimentos, foram rápidos e não tive tempo de ter medo de morrer. Mas em 2 outras vezes estive muito perto de morrer e tive tempo de ter medo. Entretanto, nas 2 vezes que vou mencionar aqui, não foi medo o que eu senti. A primeira foi um desastre de avião. Poucos minutos após decolarmos no aeroporto de Curitiba, os 2 motores do aparelho pararam e o comandante nos avisou que teríamos que fazer um pouso forçado. Foram minutos de pânico e gritaria. Mas, no fim, a única coisa que se perdeu foi o avião. Nesses minutos de certeza da morte, não tive medo, mas pena. Muita pena da minha mãe, que perderia o seu filho, de quem se orgulhava tanto por ser um estudante de medicina. A segunda vez que tive certeza da morte, e também tive muito tempo para pensar no que estava ocorrendo comigo, foi quando tive a Covid-19, no início da pandemia. Quando o meu médico, Dr. Barros Franco, me avisou que eu precisaria ser entubado, novamente tive muita tristeza
por estar longe da minha esposa e dos filhos, e pena de que minha morte traria muito sofrimento e dor para eles. Hoje penso que quando o fim chegar, não terei medo. Quando o fim real chegar, não terei medo. Ficarei muito triste lembrando de todas as coisas que me deram alegria na minha vida. Sentirei e levarei comigo a saudade de me lembrar da minha mãe lendo histórias para mim até os dois cairmos dormindo. Do meu pai me levando para pescar num riacho perto da casa do meu avô. Encabulado e tímido, entrando na minha primeira sala de aulas. Andando de bicicleta pela primeira vez. Tocando o bife, aqueles que conhecem o piano sabem o que é o bife, com a professora na minha primeira aula de piano. Saudade das minhas bolas de gude, do meu arco de barril e do meu estilingue. Voando pela primeira vez de avião, recebendo a notícia de que tinha passado no vestibular. E ouvir de uma mocinha linda dizer que queria namorar comigo. Depois nos casamos e vivemos juntos por mais de 60 anos. Pegando pela primeira vez o meu primogênito no colo, levando em cada braço os meus filhos gêmeos para minha mulher ver. Operando a primeira prematura extrema, início de uma série de mais de 2.000 casos que tive oportunidade de fazer na minha vida. Discursando ali na minha posse nessa academia de medicina. Tenho certeza que não terei medo da morte. Não importa a minha doença, vou morrer de saudade. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom. Alguém tem coragem de acrescentar alguma coisa? Tem. Damião, por favor. Senhor presidente, queria registrar um comentário. Eu fui eleito para a academia em 2002. Eu frequento a academia, então, sou membro... Na verdade, eu frequento desde 1993, quando o professor Aguinaga foi eleito presidente da academia, 93 ou 95. Né? Então, eu queria deixar registrado, nesses últimos anos, não só por causa da pandemia, por causa de atribuições que eu passei a ter, eu frequentei menos do que eu gostaria a academia, bem menos. Esta noite foi uma das noites mais memoráveis que eu tive a oportunidade de ter presença na academia. Então, quero parabenizá-los a vocês, a todos os palestrantes, essa noite inesquecível. E sobre um tema extremamente complexo, principalmente após a pandemia, e que nós estamos vivendo isso, vivenciando isso, a cada dia, naqueles que tratam, que estão de frente aos nossos pacientes, que estão atendendo os pacientes. Foi uma noite inesquecível e eu espero que tenha ficado tudo muito bem gravado e registrado para que no futuro possa ser novamente assistido. Muito obrigado e parabéns a todos vocês. Acadêmico Jair. Senhor presidente em exercício, professor Camargo, presidente Novelino, presidente Rufo Belfort, secretário Milton Meyer. Hoje, tecnicamente, é a primeira reunião que eu sento aqui à bancada para assistir à sessão.
e não poderia ter sido uma sessão mais sensacional do que essa. Só passando aqui, nós falamos sobre a morte da visão, o suicídio, a morte da cognição, a morte do eu, a depressão e, por final, a morte da esperança e o relato do professor Milton Meyer. Então, eu digo que a luta para entrar na academia, a todos que estão aqui, nossos colegas que estão em campanha, aqueles que virão fazer campanha, aqueles que estão aí jovens que um dia venham a se candidatar, vale a pena o esforço, vale a pena estudar, vale a pena se preparar para poder ter uma tarde inesquecível como essa. Muito obrigado. Algum comentário adicional? Bom, se não, eu agradeço muito a presença de todos, especialmente dos palestrantes, e foi realmente uma experiência muito interessante que possamos repeti-la durante muitas vezes. Obrigado a todos, até a próxima semana.